Ó Paulo, o que gostaria mais de saber é porque nós lá no fórum temos muitos bons exemplos daquilo que acontece nesse jogo do Real Madrid, em que o Real Madrid estava a ganhar 2-0 ao Atlético Bilbao e colocaste muito dinheiro em lei, com uma responsabilidade específica. Gostaria de saber se já te aconteceu também teres feito essa mesma aposta e depois ter corrido mal, ou seja, teres perdido dinheiro devido a essa mesma alavancagem que fizeste. Portanto, Em relação à pergunta, o que é que eu faço quando as coisas correm mal, é uma das críticas que me têm feito no meu espaço e das perguntas que me dirigem, é que eu não mostro suficientemente os meus réditos, não mostro quando as coisas correm mal. Há várias razões para isso acontecer. A primeira de todas é porque há erros que eu cometi e que vos digo e que vos exemplifico para que vocês não cometam, e que eu não vos posso mesmo mostrar esses réditos porque primeiro não gravava os jogos antes e porque, como identifiquei esses erros, eu sei que nunca mais irei cometer esses erros e por isso não vos posso de todo mostrar esses réditos. Mas tal como eu digo no meu diário, embora não tenha acabado nenhum jogo a perder dinheiro, se vocês analisarem bem, tive vários momentos, em quase todos os jogos, eu tive a perder dinheiro em quase todos os jogos, consegui dar a volta na maior parte deles e acabei a ganhar dinheiro, mas eu faço esse aviso no princípio do diário. Eu perco muitas vezes também. Agora, enfim, consigo ganhar mais vezes do que aquelas que eu perco e faz com que tenha ganhos consistentes, lá está, ao final do mês. Em relação à pergunta específica quando aquela aposta corre mal, é óbvio, aquela aposta corre mal. Às vezes acontecem jogos idênticos, o Real Madrid marcar um golo, mas há aqui um pormenor interessante, é que eu tinha tal alavancagem da aposta que a Betfair permite fazer. Eu tinha naquele jogo, se não estou em erro, perto de 50 mil euros ou mais apostados contra o Real Madrid, mas na verdade isso correspondia-me só a cerca de 1000 euros de responsabilidade no jogo. Ou seja, se o Real Madrid marcasse um golo, supondo que eu não conseguia apostar a favor do Real Madrid a 1.01 e portanto perdi essa aposta toda, o máximo que eu perdia era os tais 1000 euros, não era mais. Pelo contrário, havendo o gol do Bilbao, eu ganhei muito mais do que os 1000 euros. Daí também achar que compensava, era uma aposta que compensava claramente. Mas aqui o fator que ainda é mais interessante aqui é que é raro eu deixar escapar a oportunidade, é raro eu perder dinheiro numa situação como esta. Porque a odd de 1.02 vai estar no mercado ali durante tanto tempo e depois lá está, é analisar ali o mercado. Quando eu percebo que a odd vai fugir, ou seja, quando eu percebo que se eu quiser manter a minha posição de ganhar dinheiro se o Bilbao marcar, mas perder dinheiro se o tempo continuar a decorrer, quando eu vejo que a odd de 1.02 vai fugir, se eu não quiser manter essa posição, simplesmente aposto outra vez tudo o que tinha apostado contra o Real Madrid, aposto de novo a 1.02 e o que acontece é que tive ali um período de tempo em que o Atlético de Bilbao estava a jogar melhor que o Real Madrid, corri o risco positivo de que o Bilbao marcasse um golo. Se o Bilbao não marcar durante esse período, volto a apostar a favor do Real Madrid a 1.02 e não perdi dinheiro nenhum. Não ganhei, mas não perdi também.